Já tem um punhado de anos que eu sou incomodado com a quantidade de uso de tela que eu tenho na minha rotina. Em 2022, eu mudei para essa casa que eu moro hoje e eu jamais me dei o trabalho de instalar a antena da televisão. A gente basicamente usa a internet, algum streaming que a gente queira assistir para ver uma coisa ou outra, e ainda assim, ao longo dos anos, de 2022 para cá, especialmente depois que meu filho nasceu no ano passado, quer dizer, ano retrasado, em 2024, nosso uso de televisão aqui em casa caiu assim, drasticamente. A gente tem o plano, o sonho, que por enquanto está dando certo, de criar nosso filho sem telas o máximo de tempo possível. Antes de 2022, quando eu ainda morava com os meus pais, vamos dizer assim, teve um período ali que eu já estava casado, mas morava em uma outra casa, mas foi um período muito curto. Antes disso, quando eu morava com os meus pais, já era uma coisa que me angustiava a tal ponto de muitas vezes alguém da casa ir assistir televisão, fosse meu pai, minha mãe, minha irmã não morava mais comigo, mas enfim, alguém assistir televisão e aí eu não estava afim, eu não queria aquele zum na minha cabeça, eu não queria aquela distração na minha frente, e por vezes eu saía da sala e ia pro meu quarto, onde não tinha televisão, e lá eu ficava. E então a televisão foi a primeira coisa que eu fui excluindo da minha vida, e mais recentemente diria que eu cumpri a contento essa missão, mas aí nós temos uma outra coisa que é o celular que está aqui me filmando, inclusive nesse momento, não tem como te mostrar. E já faz tempo que eu vou sempre tentando combater o uso excessivo desse digníssimo aparelho que tem aqui. O que é um desafio para mim porque eu sou um cara que gosta de tecnologia. Então, meus estudos, meu trabalho, tudo eu concentro no computador e no celular. Tudo eu gosto de ter na nuvem, tudo eu gosto de ter digitalizado. Tudo eu gosto dessa facilidade. Mas eu sei o quão perigoso é essa facilidade de escravizar. Todo mundo sabe, eu acho que é senso comum de que excesso de telas faz mal, rede social faz mal, é uma coisa que está nos viciando, está nos tornando pessoas mais fracas, mas ninguém entende muito bem o porquê disso. Inclusive eu não entendia muito bem o porquê disso. Foi então que, há pouco tempo, eu comecei uma jornada de tentar entender mais sobre este assunto. Eis que eu cheguei até este livro, acho que é um livro bem famoso até, Nação Dopamina. Eu comecei a ler, já terminei na verdade de ler esse livro, e tô lendo uma série de outros livros sobre dopamina, sobre TDAH e coisas nesse sentido, mentes dispersas, etc. E eu quero compartilhar hoje com você este livro, um livro muito interessante, tá? Vou deixar só assim, como interessante, não vou te dizer mais nada além disso, a gente vai conversar ao longo desse vídeo. E no final, o que ela faz? A autora, ela coloca 10 lições do equilíbrio. E nessas 10 lições, ela basicamente elencou as ideias principais de todo o livro. Então, eu não me preparei para esse vídeo, tá? Vai ser um bate-papo legal, eu acho. Espero que seja para você. Para mim vai ser uma espécie de revisão, porque tem uma semana, talvez um pouco mais, que eu terminei de ler esse livro. Então eu vou ler esses pontos principais que ela coloca aqui no final como as principais lições sobre equilíbrio do livro. E conforme eu vou lendo isso aqui com você, eu vou resgatando algumas ideias que eu acho importante para você compreender pelo menos a ideia central. Ao final, se você achar interessante, compre e leia ele completo, tá? Vamos lá, vamos bater um papo sobre isso. Então, primeira lição do equilíbrio. A busca incessante do prazer e a fuga do sofrimento leva ao sofrimento. Vamos comentar um pouco disso. Eu achei fantástico essa ideia pelo seguinte: no yoga existe o conceito de condicionamento, e os condicionamentos mais profundos são 3, e esses 3 condicionamentos, segundo ali a filosofia do yoga, eles te escravizam. Eles fazem com que você seja uma marionete fazendo as coisas sem pensar, sem entender o que você está fazendo, simplesmente agindo por impulso. E desses 3 condicionamentos mais profundos, 2 deles são fuga da dor e apego ao prazer, ou seja, fugir do que te incomoda e se apegar com aquilo que te faz bem. É basicamente isso que ela está dizendo aqui. Na primeira lição do equilíbrio é: a busca incessante do prazer e a fuga do sofrimento te leva ao sofrimento. No caso deste livro,
escrito por uma psiquiatra, ele traz uma visão mais do funcionamento do nosso cérebro. Então, qual que é a ideia? Ela mostra que toda vez que você rola a tela, vamos usar isso aqui como um gatilho de dopamina, já que é algo que me incomoda, talvez te incomode também, se você está aqui me assistindo. Então, toda vez que você rola a tela e tem aquele excesso de estímulo, aquela quantidade imensa de informações, de letrinhas pulando na sua frente, cortes de tela e etc. Toda vez que você se expõe a esse estímulo, você tem uma rápida liberação de dopamina. Por quê? Porque o estímulo é muito grande. Uma vez que você tem essa rápida liberação de dopamina, o seu organismo começa o seu processo de, posso errar o termo, se eu não me engano é homeostase, que é uma lei natural aí do nosso organismo de buscar o equilíbrio. Então ele identifica aquele excesso de dopamina e ele quer regular isso. A mesma região que libera a dopamina, que é um neurotransmissor associado com a sensação de prazer, com a sensação de recompensa, de olha só como isso é bom, faça de novo, tá? A dopamina tem mais ou menos esse papel no nosso cérebro. Então, ao mesmo tempo que você tem esse excesso, a mesma região do cérebro também está responsável por neurotransmissores que te trazem sofrimento. E o que acontece? Uma rápida elevação da dopamina faz com que o seu corpo queira encontrar o equilíbrio. Para isso, ele libera os neurotransmissores do sofrimento. Ao fazer isso, ele encontra o equilíbrio. Ó, foi bom, mas passou, tá? Tá tudo bem agora, sem euforia. E aí isso vai se regulando. Daqui a pouco você se coloca de novo a esse estímulo. Pum, dopamina vai lá em cima. E aí o sofrimento, opa, vamos lá consertar. Nessa brincadeira, nessa balança, ela até desenha literalmente uma gangorra para mostrar esse processo. O que acontece? Quando você vê o mesmo filme, o mesmo vídeo, a mesma informação, uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta vez, quando você dá o mesmo estímulo para o seu cérebro mais vezes, aquele pico de dopamina já não vai ser mais tão pico assim, já não vai ser mais tão alto. Então, aquele prazer que você teve de dopamina, ele começa a ser um pouco menor. Porém, aquele sofrimento que vai ser liberado para controlar isso, ele passa do ponto, porque o estímulo foi o mesmo. O sofrimento ele não se regula tão facilmente, ele não decresce tão facilmente quanto a sensação de prazer. E nisso, você começa a ter uma liberação de neurotransmissores que geram mais sofrimento do que a satisfação. Até chegar um momento que você começa a consumir compulsivamente as redes sociais, os vídeos rápidos, as informações rápidas, os estímulos excessivos na sua mente, e aquilo já não mais te traz satisfação. Aquilo simplesmente alivia o sofrimento, porque diminui um pouquinho o desbalanço dessa gangorra. Curioso notar que esse processo de funcionamento entre dopamina e os neurotransmissores do sofrimento que ficam ali se regulando, eu não me lembro o nome, não sei se ela menciona, é exatamente o mesmo mecanismo de vícios em drogas, em qualquer tipo de droga. Inclusive, a autora deste livro, ela é uma psiquiatra, especialista em, tem um termo bonito para vício, adicção. Ela é especialista em adicção, então ela traz vários casos de pacientes viciados nos mais bizarros tipos de coisas, que eu não vou falar, senão meu vídeo vai ser censurado aqui, não vai ser distribuído, porque são coisas um pouco mais pesadas, mas é o mesmo mecanismo de vício. A mesma coisa que te vicia em drogas pesadas é o que te vicia em rolar a tela no seu celular. Exatamente o mesmo mecanismo de funcionamento. Segundo ponto do equilíbrio. A recuperação começa com a abstinência. E aí vem a coisa... deixa eu já ler o terceiro ponto. O terceiro ponto é: a abstinência reconfigura o circuito de gratificação do cérebro e, com ele, nossa capacidade de sentir alegria nos prazeres mais simples. Tá? Deixa eu ler de novo, que eu acho que eu li com as pontuações erradas, ficou confuso. A abstinência reconfigura o circuito de gratificação do cérebro e, com ele, nossa capacidade de sentir alegria nos prazeres mais simples. Então, o que acontece? Essa gangorra desregulada, onde você passa a consumir as coisas estimulantes simplesmente para você diminuir o seu sofrimento, ela está em desequilíbrio.
Para você sair desse desequilíbrio, você precisa fazer um reset. E esse reset mental ele acontece com o processo de abstinência. Ela cita muito os alcoólicos anônimos, que teriam um processo bem semelhante a isso. Então, o que você precisaria fazer? Eliminar completamente aquele estímulo que traz a você esse excesso de dopamina, esse excesso de estímulo, esse excesso de satisfação. Ao fazer isso, ao se comprometer com isso durante 30 dias, o que vai acontecer? Nos primeiros dias, você vai ter exatamente os sintomas de uma abstinência em qualquer outra droga. Isso vale também para o celular, tá? Então, você tirar 1 dia, 2 dias, 3 dias, você sente uma compulsão gigantesca por retomar o estímulo. Você pode ter dor de cabeça, você pode ter náusea, você pode vomitar, enfim, tem um monte de efeitos colaterais que são efeitos colaterais da abstinência. Recentemente, eu fiz um período de purificação de café. Não tenho dúvida de que para o café vai ser exatamente o mesmo mecanismo de dopamina, de gratificação e etc. A vontade de beber café era imensa. Durante 3 dias eu fiquei absolutamente letárgico, lento, cabeça pesada, preguiça, vontade de dormir. Nossa, foi terrível. Depois que passa, você começa a se questionar. Será que eu realmente precisava de café? Será que essa parada realmente me deixa mais ligado, mais disposto? Parece que não. É esse o efeito que você tem depois que você se livra, depois que você limpa o seu paladar de dopamina, vamos dizer assim. Porque o que acontece? Quando nós consumimos coisas muito estimulantes, seja telas, seja jogos viciantes, tá? Seja esses jogos incluindo telas ou não, seja jogos de apostas, jogos de azar e etc. Quando você tira essas coisas que são muito estimulantes, que são muito viciantes, que liberam muita dopamina, você vai ficar meio deprê por um tempo. Mas depois que você purifica o seu paladar de dopamina, você tende a equilibrar essa balança. E ao equilibrar essa balança, coisas mais simples passam a dar estímulo de dopamina suficiente para você se sentir alegre e feliz. Quanto mais você conseguir se alegrar com coisas mais simples e menos estimulantes, menor é o potencial de vício naquela coisa que você está fazendo. Assistir o pôr do sol é uma satisfação incrível. Eu nunca vi alguém dependente, viciado de ver o pôr do sol. Pelo contrário, é algo que traz uma sensação de paz absurda. Quarto ponto. O autocomprometimento cria espaço literal e metacognitivo entre o desejo e o consumo. Uma necessidade moderada em nosso mundo saturado de dopamina. O autocomprometimento basicamente é um recurso que ela mencionou aqui no livro para você fazer abstinência. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo do café, tá? Eu tenho café em casa e eu consegui não tomar. E sigo não tomando. Mas qual que seria essas ferramentas de autocomprometimento? Vamos supor que eu quero parar de tomar café. O que eu faço? Eu não tenho café em casa. Ao não ter café em casa, eu estou gerando um autocomprometimento de não tomar café. Como é que eu vou tomar café se não tem em casa? Eu estou facilitando a minha vida. Ela divide esse autocomprometimento em várias categorias. Alguns deles são autocomprometimento físico, ou seja, você cria uma distância física daquele seu objeto de vício. Você poderia fazer isso com café, você poderia fazer isso com chocolate, com jogos, com videogame. Com o celular é mais difícil. Com o celular ela menciona um autocomprometimento de categoria, se eu não me engano o nome era esse, que a ideia é você criar regras para o uso daquela ferramenta. Vou te dar meu exemplo pessoal de novo, uma coisa que eu fiz e foi maravilhoso, eu preciso voltar a fazer, porque eu já estou pisando na bola. Durante um tempo, eu limitei o meu uso de celular para entre 8 da manhã e 9 da noite. Antes de 8 da manhã eu não uso, a menos que, tipo, eu vou dar aula. Então, eu vou usar a câmera, beleza. Aí eu uso e dou aula. Então, estou trabalhando. E essa é a única exceção. E depois das 9 da noite, a única exceção era abrir o Kindle para fazer leitura. Fora essas exceções, eu não usava o celular. Nem antes das 8 da manhã, nem depois das 9 da noite.
foi uma forma que eu encontrei de dar uma depurada na quantidade de uso. Outra coisa que eu também já fiz foi estipular limite de tempo de uso para redes sociais. Somente 30 minutos, somente 1 hora. Eu fiz 30 minutos. Você pode arriscar fazer no seu celular. Seu celular tem esse mecanismo, tá? Aí na hora que você está chegando no limite, ele vai te liberar um alerta. Ó, o seu tempo acabou. E agora? O que você quer fazer? Ele deixa você simplesmente burlar o sistema, mas você foi ciente que você estava extrapolando o seu combinado com você mesmo. Então, autocomprometimento é isso, é você encontrar regras, formas, meios, mecanismos, ferramentas para que você consiga cumprir a abstinência que você está se propondo para, assim, diminuir o estímulo dopaminérgico na sua rotina. E assim você voltar a enxergar prazer e satisfação em coisas simples da sua vida. Perceba que esse processo é um processo de livrar-se de coisas muito estimulantes para tornar-se uma pessoa mais feliz. Porque quando você está dependente de altos estímulos para encontrar felicidade, na verdade o que você encontra é sofrimento. Cara, esse livro é inconveniente, eu diria. Número 5. Os medicamentos podem restaurar a homeostase. Tinha acertado o nome, é esse mesmo. Mas pense no que perdemos ao eliminar nosso sofrimento com remédios. Quando ela mencionou isso aqui, ela disse algo que eu concordo, tá? Concordo bastante. Porque eu já vi isso acontecer, pessoalmente. Quando você toma algum medicamento, principalmente esses medicamentos ansiolíticos, antidepressivos, etc. Não estou dizendo que eles não sejam úteis, tá bom? Mas quando você faz uso desses medicamentos, eu só vou te comentar um lado negativo da coisa, que pouco se fala, e ela mencionou aqui, e eu concordo com ela. Quando você faz uso desse tipo de medicamento, o que você tem é um processo de... Como eu posso dizer? Qual é a palavra que eu posso usar? Você tem um processo meio que sedativo das emoções. Ao mesmo tempo que você está inibindo aquele excesso de dopamina, para que você não fique tão viciado na coisa, para que você se sinta melhor, você está meio que neutralizando o funcionamento ali do seu cérebro, dos neurotransmissores, para ser tudo médio, para ser tudo mediano, para ser tudo mais ou menos. Você não vai sentir ansiedade? Não, porque suas emoções estão meio que travadas. Elas foram limitadas para ficar na média. Mas ao mesmo tempo que você não sente ansiedade, a sua felicidade também é média. A sua euforia é média. Tudo é médio. Todas as emoções, elas ficam meio que anestesiadas. E não só aquelas que você não queria sentir, tá? Então, eu tenho casos de pessoas muito próximas que já passaram por transtorno de ansiedade generalizada, burnout, depressão, usaram o remédio por 6 meses e pararam de usar porque construíram hábitos para conseguir ficar dependente disso. Mas foi extremamente importante o uso do remédio. Mas entenda, eu conheço outras inúmeras pessoas que tomam remédio como se fosse remédio de uso contínuo, não larga nunca mais. Então, o remédio tem essa questão, tá? No livro, ela traz um exemplo de uma pessoa que decidiu largar o remédio porque assim, ela estava se sentindo bem usando o remédio, só que ela estava com essa percepção de anestesia. E aí a gota d'água para esse paciente dela foi ir ao velório da mãe dele e não chorar, não se emocionar com aquilo. Ele falou, cara, realmente essa parada não tá me fazendo bem. E aí ele foi e decidiu abandonar e lidar com a ansiedade dele, com os problemas dele, enfim, encontrar outras ferramentas, outros mecanismos. Não estou dizendo para você fazer isso, tá? Só estou te mencionando o ensinamento que está aqui, com o qual eu concordo, mas que fique claro, eu estou falando do meu ponto de vista, da minha opinião. Eu já ajudei muitos alunos ansiosos, depressivos, já tive aluno até com transtorno de bipolaridade, enfim, já ajudei diversas pessoas com esse tipo de dificuldade, esse tipo de desafio, tá? E deu tudo certo, as pessoas melhoraram, ficaram bem, deixaram de praticar, foram fazer outras coisas, espero que tenham continuado bem. Mas eu estou querendo te dizer que existem outras formas. Você tem que ver o que funciona para você. Eu não sou o seu médico para te receitar ou desreceitar qualquer medicamento, tá? Só para ficar claro.
Ponto 6. Prender um pouco para o lado do sofrimento reconfigura nosso equilíbrio para o lado do prazer. Cara, isso aqui foi impressionante. Isso aqui foi uma das coisas que mais me chocou. Ela deu um exemplo de um cara que tratou o vício em drogas, eu não vou falar droga especificamente, para não ficar explícito aqui, mas ele tratou um vício em drogas pesadas com banho gelado. Qual que é a dinâmica? O banho gelado é uma parada polêmica, né? Eu já tomei muito na vida, tá? Banho gelado. Nunca fiz banheiro de gelo. Não tenho um freezer em casa para fazer isso. e hoje em dia eu não tomo mais banho gelado há muito tempo. Tô curtindo meu banho quentinho. E aí eu já vi um monte de gente falando, banho gelado é bom, banho gelado é ruim, não resolve nada, resolve tudo, enfim. É mó polêmica em volta do banho gelado. O que ela trouxe sobre isso? Banho gelado é um exemplo, tá? Mas vale para qualquer outro tipo de sofrimento espontâneo. O que acontece é o seguinte, quando você impõe ao seu organismo o exemplo específico do banho gelado, que foi o que ela trouxe do paciente dela. O cara começou a tomar banho gelado e começou a conseguir... Ele saía do banho gelado num estado de euforia, num estado de que ele se sentia extremamente vivo, como ele não estava se sentindo quando estava em abstinência da droga. Ele ficou, acabado, arrasado, é abstinência, é assim. Para suportar isso, ele começou a, por acaso, tomar banho gelado, começou a fazer imersão em gelo e não sei o que, papapá. E quando ele seguiu esse caminho, ele se sentia vivo novamente. Aquela dor, aquele sofrimento, aquela dificuldade, aquele desafio da água congelante fazia com que ele se sentisse vivo e ele saía disso eufórico, feliz da vida. E o que acontece? Lembra do processo da homeostase, que o nosso corpo busca o equilíbrio? Quando ele se coloca esse sofrimento espontâneo, né, ele escolhe fazer isso. Por outro lado, da mesma forma que quando a dopamina subia muito, o nosso organismo tenta compensar isso, aumentando o seu nível de sofrimento e encontrando um equilíbrio nessa balança, na hora que você se impõe um sofrimento, a dopamina sai correndo atrás também, para conseguir balancear isso. Fala, não, peraí, tu não pode sofrer tanto, vamos liberar uma dopamina aqui para você ficar feliz. Tá? O nosso organismo ele faz isso. Agora, diferentemente do hiperestímulo das telas, por exemplo, que é um pico de dopamina que vai e volta muito rápido, quando você tem uma dopamina que está sendo liberada pelo sofrimento, pela via do sofrimento, a liberação dela é muito mais prolongada. Ela trouxe números, que eu posso estar falando errado, tá? Mas assim, o cara fizeram um estudo aí com banho gelado, e as pessoas tomavam banho gelado, a liberação de dopamina era 250% maior após sair desse banho gelado. Então, e esse efeito durava não sei quantas horas. Então você tem um aumento de dopamina e uma permanência dessa dopamina por muito e muito tempo. Perceba, eu falei do banho gelado porque é o exemplo que ela trouxe. Mas imagina o seguinte, vamos tentar viajar umas 2 gerações para trás e, sei lá, pensa aí no seu avô, tá? Imagina que seu avô trabalhava no sítio, na roça, na fazenda, e aí ele queria muito trocar o sapato dele. Ele mora numa cidade pequena do interior, seu avô era adolescente, tá, nessa época. Mora numa cidade pequena do interior, não tem dinheiro, tudo é precário, tudo é difícil, e aí ele vai juntando o dinheirinho do trabalho dele, que ele vai fazendo ali no campo, parará, até o dia que ele junta dinheiro suficiente para conseguir comprar um sapato novo para ele. E aí ele tem que pegar um ônibus para ir numa cidade vizinha, porque na cidade que ele mora é tão pequena que não tem uma loja de sapato. E aí ele pega, vai nessa cidade vizinha, vai lá no cara que produz sapato, e ele tinha encomendado já esse sapato, o tamanho dele, vai lá, pega o dinheirinho suado dele, compra o sapato, pega esse sapato novo, pega outro ônibus, volta para casa e vai trabalhar no dia seguinte de sapato novo. Imagina a satisfação desse garoto, desse adolescente, com seu sapato novo, que ele juntou dinheiro durante meses, encomendou esse sapato, viajou de ônibus para buscar, para voltar, e aí ele conseguiu ter o seu sapato novo. Todo esse processo, trabalhar, juntar grana, economizar, não gastar com o que eu quero, não comprar um sorvete, pegar o ônibus e ir lá, perder um dia de trabalho, pegar o sapato, voltar para trás, não sei. Todo esse processo, ele é sofrimento. A satisfação que esse seu avô adolescente teve ao ter o sapato novo foi gigantesca e durou muitos e muitos dias. Hoje em dia,
Você pega o seu celular, entra no Mercado Livre, na Amazon, olha um monte de modelos de tênis, dá 2 cliques e esse tênis chega na sua casa. Você olha pro tênis, põe no pé, não serve, tem que trocar. Você joga ele num canto no seu guarda-roupa, você perde o prazo de troca, você fica sem o tênis. E tanto faz. Tá tudo bem. Você não teve a menor satisfação com esse processo. Entende? É sobre isso. As coisas que você precisa se empenhar para conquistar, elas têm o potencial de te dar muito mais felicidade, uma felicidade muito mais duradoura do que as coisas que vêm fácil. Essa é a realidade. É nesse sentido que você deve buscar um pouco de sofrimento, e isso vai te trazer muita felicidade. 7º ponto, é preciso estar atento para não se tornar dependente do sofrimento. Se você levar isso ao limite, o sofrimento também tem um potencial de vício, assim como a satisfação, a felicidade, a dopamina, etc. 8. A honestidade radical impulsiona a conscientização, amplia a intimidade e favorece uma mentalidade farta. Isso daqui eu achei muito doido. O que ela está falando aqui? Honestidade radical é você falar a verdade, você ser sincero, tá? Simples assim. E ela mostra vários casos e estudos científicos que mostram a ideia de que pessoas que são casadas, que têm relacionamentos com transparência, onde não se esconde uma coisa do outro, não se esconde as coisas do seu cônjuge, etc. É isso que ela chama de honestidade radical. Falar as coisas com sinceridade, com verdade, para o seu parceiro, para os seus filhos, que a gente conta umas mentirinhas pequenininhas que são inocentes, mas é mentira. Quando você exerce uma honestidade radical com as pessoas mais íntimas de você, essa intimidade que você desenvolve a partir da absoluta verdade e transparência, essa intimidade profunda e verdadeira também está associada com altos níveis de dopamina no seu organismo. Olha só que doido. É como se intimidade fosse quase tão satisfatório quanto ser viciado em rede social. Quando eu vi essa informação, eu bati o olho e para mim ficou óbvio, ficou claro, porque eu não fazia ideia disso, tá? Mas ficou óbvio porque como que as pessoas hoje têm dificuldade de lidar com pessoas de verdade, assim, conversar, estabelecer uma conversa, dar uma opinião, falar sobre seus próprios sentimentos. As pessoas não conseguem fazer isso. Por quê? Porque elas não dependem dessa intimidade, dessa honestidade, dessa verdade para se sentir bem, para se sentir prazer, para se sentir pertencente ao grupo. Por quê? Quando ela dá like, entra num grupo, entra na comunidade, no grupo do WhatsApp, etc., ela já está meio que satisfazendo isso no cérebro dela. Por mais que aquilo seja artificial, por mais que aquilo seja completamente passageiro, raso e, enfim, não vai perdurar. Mas ainda assim, no cérebro, o efeito é o mesmo. Então, se você quer ser uma pessoa mais feliz, cultive relacionamentos com verdadeira proximidade, intimidade e conexão. Isso faz a diferença para a sua vida. Vou aproveitar e deixar um merchan. Casem. Cara, casar é muito bom. Nenhum homem fala isso, né? Eu vou falar. Uma pena que minha esposa não assista meus vídeos do YouTube. Se ela assistir esse vídeo, ela vai ficar muito feliz. Casem, gente. Casar é muito bom. É intimidade à flor da pele. É pra tudo. No bom e no ruim. Ponto... Cadê? Onde é que eu tava? Ponto 9. A vergonha pró-social confirma que pertencemos à tribo humana. Ela trouxe uma visão de vergonha positiva. Na verdade, ela falou sobre 2 vergonhas diferentes. Eu não me lembro qual era a outra. Qual que foi o nome que ela deu. Mas uma vergonha pró-social seria mais ou menos assim. O fato de você pisar na bola. Fiz uma coisa errada. Vamos dizer que, sei lá, combinei com a minha esposa que a gente vai ficar 30 dias sem comer açúcar. Aí eu fui lá e fui no mercado fazer umas compras pra gente, de coisa que estava precisando em casa, e chegou no mercado, eu comprei um chocolate na hora de sair no mercado e comi esse chocolate antes de chegar em casa. E eu vou lá e fico envergonhado com isso, porque eu descumpri o nosso combinado. E agora? Eu chego em casa e fico naquela, será que eu conto pra ela, será que eu não conto, será que eu deixo isso quieto? Se eu contar para ela, essa vergonha, esse sentimento vexatório, essa coisa tipo, putz, velho,
que mancada, não era para ter feito isso e eu fiz. Esse sentimento que eu tenho, ao exercer a tal da honestidade absoluta, brutal, sei lá como que eu coloco aqui, como que é o nome? Radical. Ao exercer a honestidade radical e falar, olha, amada da minha vida, mandei mal, eu fui lá e comi o chocolatinho escondido de você, quando estava voltando no mercado, não resisti. Quando eu digo isso, e a pessoa, o grupo, para quem você está abrindo o seu coração, a sua falha, se essa pessoa, ela te acolhe, sem te julgar, sem te jogar para baixo, sem te martirizar ainda mais, você está tendo ali um processo de vergonha pró-social, que é o fato de que eu ter me envergonhado e assumido o meu erro, e não ter sido rechaçado pelo grupo, do qual eu faço parte, nesse caso é minha esposa, um pequeno grupo, se eu não for rechaçado por ela, essa vergonha será positiva para que eu não pise na bola de novo. Provavelmente, assumindo o meu erro, passando por essa vergonha, por essa frustração, a tendência é que eu não cometa esse erro novamente e eu consiga cumprir os próximos 30 dias sem comer o diacho do açúcar, tá? É mais ou menos esse processo. Também existe algo muito semelhante a isso no AA, nos Alcoólicos Anônimos. Ela fala bastante do AA, tá? Parece que tem muitas coisas lá que não sei se as pessoas sabem, mas existe um fundamento científico para aquele negócio funcionar e dar certo. E 10º ponto, para não ficar um vídeo gigantesco, em vez de fugir do mundo, podemos encontrar escapatória ao mergulhar nele. Cara, isso aqui basicamente é você não... É tipo assim, se você foge das suas frustrações, o que você está fazendo? Você está evitando o sofrimento. Você está evitando de lidar com o sofrimento, com a dificuldade, com o desafio, com a vida. Se você mantém sempre um anseio profundo e absoluto de estar na zona de conforto, de estar na almofada fofa da inércia, se você quer sempre ficar onde é gostosinho, onde é prazeroso, onde é gostoso, você não está construindo felicidade com isso. Você está se tornando uma pessoa cada vez mais frágil, cada vez mais dependente de hiperestímulos que no fundo, em algum momento deixam de te trazer felicidade e apenas aliviam o sofrimento de uma existência tão frágil, fraca, sem sentido e sem propósito. Mergulhe na sua vida, mergulhe nas suas dificuldades, mergulhe nos seus desafios. Sinta tristeza, sinta raiva, sinta dor e sinta felicidade também, sinta alegria, alegria da superação, alegria de passar pelas barreiras, pelos obstáculos. Esse é o tipo de sofrimento que não é só uma questão de sou muito macho, eu sofro e estou bem com isso. Não, não. É uma questão do seu cérebro, o funcionamento do seu cérebro. Ele te conduz a uma felicidade maior quando você aceita os desafios da vida. Está na Bíblia. Carrega a tua cruz. Carregue suas dificuldades, carregue seus problemas. Isso é um caminho de evolução pessoal, de evolução espiritual até o dia. Então, se eu fosse deixar uma mensagem final deste livro, seria: faça um detox de dopamina, livre-se dos seus vícios, observe cada um deles e resista bravamente à tentação enorme que é se apegar ao prazer e evitar a dor a todo custo. Tente resistir a isso. Tente encarar a vida como ela é, com as dificuldades que ela tem e bola pra frente. Pode não parecer agora, mas isso é o caminho para você ser uma pessoa mais feliz. Caraca, que bonito, hein? Que bonito esse final. Se tu curtiu esse vídeo, deixa aí seu like. Me conta aí nos comentários se você vai querer ler esse livro ou não, se meu resumo já tá de bom tamanho para você. Vou ficar feliz em saber disso. E se você quiser, não tem nada a ver com o vídeo, mas se você quiser conhecer minha comunidade de yoga, onde tem aulas filosóficas, tem uns bate-papo muito doidos lá, e também as práticas de yoga, conheça a comunidade Sattva, vai estar aqui na descrição desse vídeo. Por hoje é isso. A gente se vê numa próxima e até lá.